Então, irmãozinhos, eu tenho uma palavra do Senhor para passar hoje em relação a um assunto que, de novo, porque quando eu falei acerca de paciência, é um assunto, paciência, e esse assunto que nós vamos falar hoje, é algo que a gente pode não dar muito valor, ou às vezes passa desapercebido quão importante é perante o Senhor e para com as nossas vidas o assunto que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar acerca... o título do versículo seria "Em tudo dai graças", certo? Quero mostrar para vocês o que a Bíblia revela acerca de nós como filhos de Deus, de nós como cristãos, como pessoas salvas, pessoas que voltaram ao propósito pelo qual foram criadas, como nós deveríamos viver e qual que deveria ser a nossa posição hoje em nossa vida, nas circunstâncias que a gente vive, certo? Queria primeiro abrir Números, abram comigo Números capítulo 11, Números é o quarto livro da Bíblia, certo? Para vocês entenderem o contexto aqui do que está falando aqui, quem não é familiar com o Velho Testamento, ou quem não é muito familiar com com a história da Bíblia registrada no começo, né, principalmente nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, conta a história, numa das histórias que conta a história de Moisés. Certo? Todo mundo aqui já ouviu falar de Moisés? Uhum. Moisés foi um homem judeu, o qual Deus escolheu para, através dele, libertar o povo que Deus havia escolhido para ser seu povo. Ser liberto do quê? Para libertar o povo dele que estava servindo como escravos do reino do Egito, certo? Então... aconteceu que numa época, muitos anos antes deles serem escravos no Egito, eles eram apenas 75 pessoas e tinha fome na terra, toda a terra estava passando necessidade e só tinha comida no Egito, certo? E Deus, de uma maneira milagrosa, que não dá para contar agora, ele fez com que o Egito abrisse as portas para receber o povo de Deus, que era 75 pessoas, para irem habitar no Egito, na melhor terra que tinha, para que eles sobrevivessem lá. Quer dizer, Deus abençoou para que eles fossem para lá. Eles foram lá e passou os anos, eles se multiplicaram grandemente. O que aconteceu é que o faraó, que tinha abrido as portas para eles entrarem, acabou morrendo e veio um outro faraó, descendente desse, que não conhecia, não tinha essa intimidade com os judeus, que é o povo de Deus, né? O povo de Deus naquela época, os judeus, o povo de Israel, ele não tinha essa intimidade com o povo, e o que acontece é que ele pegou e começou a escravizar o povo de Israel. Então ele começou a obrigar eles a trabalhar e tal, e começou a escravizar. Eles ficaram como escravos durante 400 ou 430 anos agora, não me lembro. Por volta de 400 anos, eu acho que foi 400 anos, ou 430, tudo bem. Até que Deus levantou Moisés para libertar eles então da servidão do Egito, tá? Só para vocês entenderem. Nisso aqui Deus já tinha tirado eles do Egito e eles estavam no deserto, porque Deus estava levando eles para uma terra onde Deus havia prometido para Abraão, que foi o pai de toda essa multidão. Ele falou para Abraão que ele levaria o povo dele e daria para ele, para a descendência dele, essa terra que é conhecida como a terra prometida. É uma terra que mana leite e mel, que basicamente significa que era uma terra que iria produzir que produzia muitos frutos e produzia grandemente. Uma terra abençoada. Deus falou, olha, eu vou dar para você, Abraão, para a tua descendência, essa terra abençoada. Então... com Moisés, libertando o povo do Egito, ele estava levando esse povo para essa terra prometida, a qual Deus havia prometido. Ele estava cumprindo a promessa que ele havia feito a Abraão e seu povo. Então eles estavam no deserto, certo? Antes de chegar nessa terra prometida. Versículo 11 diz o seguinte. Eu estou resumindo, tem muitos detalhes aqui que eu não posso falar, porque senão a gente vai falar sobre isso e eu não vou poder passar a questão. Mas só para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, capítulo 11, versículo 1 diz assim: E aconteceu que queixou-se o povo, então o povo de Deus estava lá no deserto, queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o pessoal começou a blasfemar, a murmurar contra Deus, Deus se irou e fogo queimou um monte de gente na última parte do arraial, do acampamento dele, certo? Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Eis aqui uma razão para a gente dar graças.
Por quê? Porque a gente vê aqui o que acontece. A gente vê o fogo queimando pessoas porque pessoas falaram mal do Senhor. A gente tem que entender que nessa época Jesus ainda não havia vindo, certo? E Deus, ele estava de maneira visível guiando aquele povo. Como assim, Natan, de maneira visível? Não só Deus tinha feito milagres no Egito para libertar eles, Deus teve que fazer milagres para que Faraó permitisse e libertasse eles. Milagres como transformou o rio Nilo em sangue, fez com que rãs se multiplicassem grandemente, espalhassem em todo lugar, fez trevas virem sobre a terra. Vários sinais Deus fez no Egito para libertar o povo de Israel. Não só Deus fez isso, quando o povo de Israel saiu, foi libertado pelo Egito, eles ficaram numa parte onde eles estavam do lado do Mar Morto. E nisso, não, Mar Vermelho, Mar Vermelho, Mar Vermelho, Mar Morto, Mar Vermelho. Tem o Mar Morto, mas não é o Mar Morto, é o Mar Vermelho que nós estamos falando. E eles estavam do lado do Mar Vermelho. E nisso, quando o Faraó percebeu que eles estavam presos entre não tinham para onde fugir por causa do mar, eles vieram, o Faraó pegou seu exército e foi para guerrear, para pegar eles de volta. Nisso, o que Deus fez? Deus abriu o mar e fez com que eles passassem em terra seca para o outro lado do mar. Então, eis grandes coisas que mostravam para eles o Deus que estava guiando eles, correto? Então, eles tinham a certeza e provas atrás de provas da fidelidade de Deus e do Deus que eles serviam, certo? Só que naquela época, como eu falei, Jesus ainda não havia morrido por nós. Então, o que acontece? Ainda existia inimizade entre Deus e os homens por causa do pecado. Nós éramos servos do pecado e Deus é santo, então o que acontece é que quando o homem pecava, ele carregava sobre ele o pecado dele, principalmente o povo de Deus, porque eles tinham mais responsabilidade, porque Deus tinha tirado eles e tinha feito com eles uma aliança, correto? Hoje, Jesus Cristo veio e nós estamos para esse lado da cruz agora. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, com isso Jesus carregou sobre ele todo o nosso pecado e culpa. Então, graças a Deus, hoje Deus não manda fogo e a gente não simplesmente se queima quando a gente fala algo ruim ou algo de errado perante Deus, correto? Com isso a gente pode dar glória a Deus já, porque a gente tem paz com Deus através de Jesus Cristo, certo? Então só para vocês entenderem essa questão, para ninguém ficar agora com medo achando que Deus põe fogo nas pessoas, Deus não faz isso, certo? Ele condenou Jesus para que a gente pudesse ser livre da condenação. Beleza, continuando, versículo 3. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acender entre eles. E o vulgo, quer dizer, uma parte do povo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes no Egito, que comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. O que é esse maná diante dos nossos olhos? No deserto, como a gente sabe, não tem muita coisa para se comer. É deserto, certo? Deus, ele fazia, quando vinha, aqui explica, certo? Que quando vinha de manhã, vinha o orvalho sobre a terra, em cima do orvalho vinha uma coisinha que era com cor de coentro, vinha tipo umas sementinhas por cima do orvalho, onde o povo pegava aquilo ali, moía, assava ou cozia e fazia pão, fazia bolo. Quer dizer, aquilo na Bíblia é chamado o pão dos anjos. Quer dizer, Deus estava alimentando o povo com um alimento sobrenatural todos os dias, o suficiente para eles comerem até se saciarem, e era um pão sobrenatural, quer dizer, era algo que ninguém mais havia provado, ninguém mais tinha a oportunidade de poder estar comendo, a não ser o povo de Deus, tá? Sem falar disso, a palavra de Deus nos revela que durante o dia, que é muito quente no deserto, Deus, ele guiava o povo com uma coluna de nuvem. Deus fazia uma coluna de nuvem que fazia sombra sobre o povo e guiava o povo. Então quando eles estavam viajando, a nuvem ia na frente, eles iam atrás. E de noite, Deus colocava uma coluna de fogo que aquecia o povo e iluminava eles. Então imagina, eles eram de todas as tribos da terra,
De todas as pessoas do mundo, eles eram o povo escolhido do Deus Criador dos céus e da terra. Não só era o povo escolhido do Deus Criador dos céus e da terra, como Deus mostrou seu poder diariamente para eles. De maneira a dar comida para eles todos os dias, uma comida sobrenatural chamada pão dos anjos, em outro lugar a Bíblia é chamada, como também ele fazia com que água brotasse das pedras para saciar a sede do povo. E o povo, mesmo estando nessas circunstâncias, eles ainda ficavam reclamando, dizendo, não aguentamos mais esse maná, só temos esse maná. Ai, que saudade dos peixes, que saudade da cebola, que saudade do alho, que saudade do melão, que saudade dos pepinos. Ai, quem me dera voltar para o Egito ser escravo, ao invés de servir a Deus e ser o povo escolhido de Deus. Então, olha isso. Por que eu estou mostrando isso? Porque hoje em dia é muito fácil e muito natural a gente ver pessoas reclamando, certo? Principalmente hoje em dia, onde sempre tem alguma coisa a mais para você adquirir. Porque antigamente, se você tivesse o que comer, onde morar, como alimentar teus filhos, você estava bem, obrigado e muito feliz. Hoje em dia, você pode ter comida sobrando, casa boa, carro, tudo, dinheiro sobrando para poder fazer coisas, mas porque você não tem o celular de última moda, porque você não tem a tobata de última moda, porque você não tem um carro novo, porque você não tem o cavalo que você gostaria de ter, reclama. E passa a murmurar. E passa a ficar para baixo, triste, porque não tem o celular que você gostaria de ter. Quer dizer, hoje em dia, as pessoas que têm tudo para estarem felizes, facilmente vivem murmurando. E pessoal, eu sei que não é só aqui, mas uma coisa que foi mais aqui que eu escutei, eu sei que na cidade também, é só porque as pessoas respondem de maneira diferente, mas aqui, eu digo aqui no interior, você chega e pergunta, e aí, como é que tá? Tá indo. E pessoal, desculpa, eu não estou querendo apontar o dedo para ninguém, mas vocês vão ver aqui como nós, cristãos, principalmente nós, filhos de Deus, escolhidos por Deus, nós não temos razão para estarmos indo. Nós temos razão para estar pulando de alegria, dando glória a Deus e estarmos extremamente empolgados com o que nós temos em Jesus. Não deveria haver espaço para murmuração, queixa e falta de gratidão na nossa vida. Mas eu quero mostrar para vocês, eu queria mostrar com vocês primeiro, começando com isso, para mostrar como, independente da tua circunstância, se teus olhos forem maus, você pode ser o escolhido de Deus, o abençoado de Deus, o guiado por Deus, o aquecido por Deus, o refrescado por Deus, o alimentado por Deus, e mesmo assim murmurar e reclamar e olhar para trás e falar eu queria o que eu tinha antes. Porque isso aqui a palavra de Deus fala que as coisas que foram escritas do que passou, para nós foram escritas, para que a gente, através das escrituras, a gente tenha paciência e esperança. Quer dizer, a palavra de Deus, ela revela, está escrito aqui, não simplesmente para, que interessante que aconteceu, mas para que a gente possa ler e aprender com o erro dos outros. Então, quando eu leio isso aqui, eu percebo, eles estavam numa posição que todo mundo no mundo gostaria de estar. E estavam reclamando. E estavam murmurando. E nós já passamos por situações assim. Nós, que estamos numa posição melhor do que o que eles estavam, já reclamamos e já deixamos situações e circunstâncias fazer com que a gente perdesse o nosso foco e passasse a murmurar e ficar ingrato quando a gente deveria ser as pessoas mais felizes do mundo. Tá? Então, eu quero mostrar aqui como a tua perspectiva determina a tua gratidão ou ingratidão. A tua perspectiva é que vai determinar se você vai estar dando glória a Deus ou se você vai estar murmurando. Eu quero primeiro falar num nível humano, tirando Deus da jogada, certo? Não tem como tirar Deus, mas vamos por um momento pensar apenas como seres humanos, tá? Apenas como seres humanos. Em qualquer circunstância da tua vida, você tem a opção de olhar os pontos positivos e ficar feliz ou se apegar aos pontos negativos e ficar triste.
Naturalmente falando. Não importa a situação que tu esteja, você tem a oportunidade de olhar para essa situação e achar e focar nas coisas positivas ao invés das negativas. Certo? Não é verdade? Sim. Então quem dirá nós que temos a esperança da salvação e um reino eterno com Cristo Jesus? Amém. Certo? Eu quero mostrar para vocês como... Porque ingratidão, como eu estava falando para os irmãos no caminho, é algo tão normal à nossa volta que às vezes a gente pensa que é algo... A gente até sabe, não, a gente tem que estar, né? A gente tem que ser, temos que ser pessoas gratas, né? A gente não pode ficar murmurando. Geralmente um cristão tem essa consciência de que não é certo ficar murmurando e reclamando e tal. Mas geralmente a gente não dá a verdadeira importância que a Bíblia revela sobre gratidão. A Bíblia revela a ingratidão, a falta de gratidão, falta de satisfação. Aquela pessoa que murmura e que nunca está satisfeita, ela mostra como algo muito pesado diante de Deus, de maneira que ela revela que é um dos sinais dos fins dos tempos, é que pessoas se tornariam ingratas. Vamos abrir em 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Do 1 ao 5, olha o que fala. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias... Então está falando, quando fala últimos dias, está falando nos últimos tempos antes da vinda de Jesus Cristo, certo? Nós já estamos vivendo nos últimos dias, certo? Fala, sabe porém isto, que nos últimos dias, é 2 Timóteo 3, 1 a 5. Sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens, olha o que ele começa a falar, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, quer dizer, que amam o dinheiro, que querem sempre mais, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, sem gratidão, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Interessante que tu vê nessa lista, isso aqui é sinal do que os homens estariam dando, do que os homens estariam fazendo como um sinal do tempo do fim, certo? E aqui fala de blasfemos, aqui fala de sem afeto natural, certo? Aqui fala de pessoas sem amor para com os bons, aqui fala de pessoas soberbas, presunçosos, e tudo isso são coisas que a gente olha e condena, é errado, certo? A gente condena o orgulho, a soberba, a gente olha e acha errado a pessoa que não tem amor para com os bons, a gente percebe, né? A pessoa que é egoísta, a gente vê que é errado, mas nessa lista está também ingratos. Quer dizer, tão ruim quanto soberbo é ingratidão. Tão ruim como sem afeto natural é ingratidão. Tão ruim como profano, aquilo que não é santo, aquilo que é ímpio, é ingratidão. Quer dizer, perante Deus, ingratidão não é uma coisa leve. É uma coisa bem feia, a ponto de ser um dos sinais do tempo que nós vivemos, do fim dos tempos, certo? Blasfemo? Alguém que blasfema? Alguém que blasfema. Tá na mesma... Tá na mesma lista. Ingrato. Às vezes a gente não percebe o quão ruim é você ser ingrato. Eu quero primeiro mostrar isso para vocês. Judas capítulo 1. Judas 1, 14 ao 16 diz o seguinte: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, segundo seus desejos, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Aqui fala de novo de pessoas murmuradoras e queixosas da sua sorte. O que é uma pessoa queixosa da sua sorte? É uma pessoa que reclama acerca da sua circunstância, que está sempre reclamando da sua vida. A palavra ali usada no original significa literalmente aquela pessoa que ela queixa da sua porção. Quer dizer, por que eu nasci nessa cidade? Por que eu tenho esse trabalho?
Ah, por que eu não estudei? Ou, por que eu estudei, que eu tenho que estudar? Quer dizer, uma pessoa que reclama acerca da sua porção, daquilo que a cerca da sua circunstância, da sua condição. Até o irmão falou no estudo ontem, quando fala de Jó, fala que Jesus mudou a sorte de Jó. Quando ele estava passando por toda aquela dificuldade, daí ele fez o sacrifício para os amigos dele, naquele sacrifício Deus mudou a sorte de Jó. Então a sorte está falando, Deus mudou a circunstância de Jó, Deus mudou a situação com a qual ele se encontrava. Então é isso que está falando, queixosos da sua sorte, certo? Vamos abrir agora em Romanos 1, 21. Versículo 21. Só para o contexto aqui Paulo ele está revelando como Deus ele revelou para todas as pessoas do mundo a sua existência, através das coisas que estão criadas. Quer dizer, todo mundo do mundo sabe que Deus existe. Ah não, mas eu conheço pessoas que são ateus. Certo. Isso não quer dizer que eles não sabem que Deus existe. Isso simplesmente me diz que eles rejeitaram conhecer o Deus que eles sabem que existe. E por causa disso, eles tentam acreditar em qualquer coisa que possa passar a mão na consciência deles para que eles possam viver uma vida sem dar contas a Deus. Pelo menos tentar viver uma vida sem dar contas a Deus, porque todos vão dar contas a Deus. Certo? E aqui mostra que não só isso, como todas as pessoas têm conhecimento do bem e do mal, e também não só isso, mostra que a ira de Deus se manifestou contra a impiedade. Então as pessoas sabem que Deus existe, as pessoas sabem do bem e do mal, têm uma consciência acerca do bem e do mal, e as pessoas sabem que Deus é contra o mal. Certo? Então esse é o contexto. Daí ele fala no versículo 21, porquanto, tendo conhecido a Deus, quer dizer, sabendo que Deus existe, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, essa palavra antes você pode mudar por mas. Fala, mas em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O que significa isso? Aqui está falando que essas pessoas, sabendo que Deus existia, que Deus existe, fala que eles não deram graças, eles não glorificaram, eles não glorificaram o Senhor pela vida deles, não deram graças a Deus pelo ar que eles respiram, não deram glória a Deus pela vida que eles têm por causa de Deus. Daqui fala que eles em seus discursos se desvaneceram. A palavra discursos aqui, no original, significa, é a palavra dialogismos, no grego, que significa diálogo interno. Sabe quando você conversa com você mesmo aqui dentro? Isso é o diálogo interno. Quando você pensa, você raciocina, você está tomando uma decisão acerca de algo, você está dialogando contigo mesmo dentro de você. Aqui fala que essas pessoas, no seu diálogo, na sua mente interna, eles se desvaneceram. O que é desvanecer? Se tornaram vãos, se tornaram vazios, se tornaram sem utilidade, sem préstimo. E fala que o seu coração insensato se obscureceu, se tornou negro. Mas tu vê que a mente dele se tornar vã e o coração dele se tornar negro foi fruto do que? Não dar graças ao Deus que eles sabiam existir. Quer dizer, o que gerou esse coração negro, o que gerou essa mente vã, foi o fato deles, sabendo que Deus existe, não glorificarem Ele, não agradecerem Ele, não serem gratos a Deus, mas rejeitarem ter o conhecimento de Deus e fazerem a sua própria viagem. Então você vê que ingratidão não só é visto como sinais do tempo do fim, não é só visto como pesado diante de Deus, tanto que está na lista das coisas que a gente não quer fazer, que a gente vê como coisas profanas, coisas ímpias, né, do mundo, como também é o passo inicial daquele que esquece Deus, aquele que rejeita Deus. O passo inicial é que ele sabe que Deus existe, mas não dá graças a Deus. Então tu vê que a ingratidão, ela é muito mais pesada do que o valor que a gente realmente dá. O peso que a gente realmente dá. Correto? Sim. Muito claro isso? Então tá bom. Vamos abrir Salmos 33, versículo 1 ao 6. A partir do versículo 1 diz o seguinte: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Quem é que é justo? Amém. Eu sou justo por Amém. Jesus Cristo. Quem é reto? Amém. Eu fui endireitado pelo sangue de Cristo. Aleluia. Eu sou reto. Aleluia. Aqui fala regozijai-vos. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Essa palavra convém, sabe qual é o entendimento que ela traz? É igual quando uma roupa ficou bem vestida em você.
Tipo, uma roupa combinou contigo, sabe? É a mesma coisa. Aqui fala que aos retos, aos justos, encaixa bem, veste bem, combina o louvor. Continuando. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, com alegria. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Aqui está falando o porquê que você deve se regozijar. Aqui está falando o porquê convém aos justos e aos retos o louvor. Por quê? Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras fiéis. O que isso significa, Natan? Quer dizer que aquilo que o Senhor falou acerca de você, as obras dele, em cumprimento às palavras dele, são fiéis. E as palavras dele são retas. Então aqui mostra que a razão do nosso júbilo, a razão da nossa alegria, do nosso louvor, é porque nós temos a palavra do Senhor e o favor dele em nossas vidas. Certo? Então convém a nós sermos pessoas extremamente gratas, felizes, alegres, empolgadas com a nossa vida. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. A alegria do Senhor é a nossa Força. Eu vou te falar uma coisa. Um cristão que está batido, que está para baixo, que não está pulando de alegria, que não está assim, extremamente empolgado com a sua vida, é porque você está deixando qualquer outra coisa entrar na frente dos teus olhos e você está olhando com uma perspectiva errada, você não está olhando a tua vida pela realidade do qual ela é, através de Jesus Cristo, você está deixando problemas, situações, circunstâncias entrar na frente da tua vida e você está se identificando com os problemas da tua vida, ao invés de estar focado, se identificando com a palavra reta e as obras fiéis do nosso Deus. Porque se você crê nisso aqui, é impossível você não ficar empolgado. Amém. Amém. Eu já percebi pessoas, quando eu prego, ficarem me olhando com uma cara estranha, porque eu às vezes começo a falar, às vezes não, sei, tô falando alto e gesticulo, e às vezes eu fico empolgado e começo a falar mais assim, mas é porque isso é real pra mim. É fruto do que acontece com a tua vida quando a palavra de Deus é aquilo pelo qual você vive. Você fica empolgado. E posso falar uma coisa? Eu deveria ser mais empolgado. Eu quero crescer, eu quero ser mais empolgado, eu quero ser mais feliz, eu quero ter mais graça, eu quero estar pulando de alegria, eu quero que as pessoas me olhem de longe, ou elas corram, ou elas venham me abraçar porque querem ser contagiadas pela alegria pela qual eu vivo, e assim deveria ser todos nós. Amém. Porque, aliás, quem mais tem alegria, tem a razão de ser feliz do que nós? Aleluia. Amém. Nós encontramos a razão da nossa felicidade. O propósito da nossa existência, o caminho de volta para casa. É. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, Amém. amado pelo Criador dos céus e da terra, com um amor irrevogável, com um amor que não tem volta, um amor que não existe nada que possa tirar você dele. Amém. Quer dizer, ele te ama, ponto, e acabou. E você está dentro desse amor através de Jesus Cristo. Isso é razão suficiente para você pular de alegria. Amém. Não é verdade? Tá bom? Então você vê aqui que a razão da nossa alegria é a palavra fiel dele. A palavra reta e as obras fiéis do nosso Senhor. Tá? Então, Efésios 5, versículo 3 a 4. Vamos partir do versículo 1, diz o seguinte: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Tem uma musiquinha que eu escutava quando era criança que é assim: Não temos um Deus triste, temos um Deus feliz. Temos um Deus feliz que quer nos ver felizes. Não. Às vezes as pessoas acham que Deus é um Deus carrancudo. Na verdade, não é a imagem que a gente tinha antes de conhecer o Senhor, um Deus carrancudo, sério, que quando você conversar com ele é com licença, Senhor, eu não poderia falar com você, quieto! Voz de trovão. Como ousa falar comigo? Né? A voz de trovão. É, tipo... Cara, Deus não é um Deus carrancudo. Deus é um Deus alegre. Nós temos um Deus de alegria. Então tá, continuando. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem aí ainda se nomeie entre vós. Quer dizer, não deveria nem se falar sobre isso no meio de nós. Nem se falar. Como convém
Não, desculpa, pulei. Nem ainda se nomeie entre vós isso, como convém aos santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça. A palavra, essas 3 palavras, ações de graças, é uma palavra só no original, que significa literalmente o seguinte. Ações de graça é a palavra eucaristia no grego, que significa gratidão, agradecer, dar graças. Linguagem, literalmente linguagem de gratidão. Uma língua que agradece, que louva, que está sempre grato. E sempre falando palavras de gratidão ao Senhor. Aqui fala, olha que interessante, ele fala, imita Deus, anda em amor, assim como Cristo nos amou. Ele fala, fornicação, impureza, nem ainda se nomeie entre vós, quer dizer, como convém aos santos. Você lembra que fala que aos santos convém o louvor, certo? E agora que fala, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém. Tá falando, zombarias, torpezas, essas coisas não encaixam aos santos. Isso não faz parte, isso não convém aos santos. O que convém aos santos? O louvor. Você lembra em Salmos 33? Certo? Porque aos retos convém o louvor. Tolice, torpeza, zombaria não convém. Mas o que? Ações de graça. Quando fala ações de graça, fala exatamente isso. Você está glorificando, louvando, adorando o Senhor. Agradecido pelo que Ele fez por nós. Aleluia. Vamos, versículo Colossenses 3. Pessoal, a gente não tem... Se a gente parasse para pensar o que o Senhor fez por nós, pensa o seguinte. Imagina você ter uma pessoa que cometeu... Ninguém gosta dela. Ninguém gosta dessa pessoa na região. A pessoa já roubou coisa, já matou a galinha dos outros. Não estou falando nada, veio aqui agora, não estou falando a situação que aconteceu com a dona Luzinete. Mas matou a galinha dos outros... Roubou as ovelhas dos outros, fez um monte de coisa, bagunça, certo? Tá, quebrava a janela da vizinhança. Esse cara cometeu um crime, ele foi preso e ele ia ser condenado à morte. E você tem um filho. Você tem um filho que você ama, um único filho teu. E daí essa pessoa, ela tem que ser condenada ou alguém tem que ser condenado no lugar dela. Pensa você, pode ser teu filho ou teu neto. Você pega e fala, não, cara, para te libertar, eu entrego meu filho. Meu filho vai morrer no teu lugar. Meu filho vai receber a punição que tu merece receber, porque eu te amo, eu quero te ver livre. Daí tu entrega teu filho, pensa. Tu entrega teu filho, ele morre, não existe mais, ele morre para aquele cara ser liberto. E quando aquele cara é liberto, ele não tá nem um pouco aí pelo que tu fez. Ele ainda continua fazendo isso. Não tá nem aí. Ele não dá graças, ele não tá feliz, ele nem te agradeceu. Simplesmente saiu fora, ó, tchau. Imagina. Claro que Deus ele não é atingido por isso, mas você parou para pensar o que como nós não deveria ter espaço em nós para ingratidão depois do que Deus fez por nós? Sim. Não deveria haver espaço para ingratidão na nossa vida depois do que o Senhor fez por nós. Porque foi isso que Ele fez, não é verdade? Sim. O justo pelos injustos, o santo pelos ímpios, para que a gente pudesse ter vida. Certo? Então Colossenses, capítulo 3, versículo 15 ao 17, diz o seguinte. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo, olha isso aqui, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Não um pouquinho, uma vez por semana. A palavra de Deus, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Sabe como deveria ser um cristão? Um cristão deveria ser identificado de longe, sabe por quê? Porque é um cara que anda cantando,
está sempre cantando, louvando, com salmos, cânticos, hinos espirituais, louvando ao Senhor, dando graças por tudo. A imagem de um cristão não deveria ser um cara carrancudo com terninho e gravata. Sério. Não quer nem chegar perto de ti porque tu é pecador. Porque você não vai na mesma igreja que ele. Um cristão deveria ser reconhecido porque é um cara que vive feliz. Olha isso aqui. Deveria ser um cara que constantemente está lendo a Bíblia, feliz, dando glória a Deus, louvando, cantando hinos, cânticos espirituais, agradecendo ao Senhor em todas as circunstâncias. E eu faço uma pergunta. Porque esses últimos três versículos que a gente leu, Salmos também, mas os últimos 2 versículos foi Paulo que escreveu, Efésios e Colossenses. Ele está nos instruindo ao quê? Sermos agradecidos. Ele está nos instruindo ao quê? Dar graças. Mas eu me faço uma pergunta. Porque nós sermos agradecidos deveria ser algo natural em nossa vida, em consequência ao que nós recebemos de Jesus, certo? Deveria ser algo natural. Nós sermos gratos, nós darmos graça, nós estarmos felizes, deveria ser o fruto natural daquilo pelo qual nós recebemos em Jesus Cristo. Então por que Paulo, vez após vez, fala de novo algo que deveria ser natural na nossa vida? Porque mesmo que deveria ser algo natural na nossa vida, nós temos a capacidade, por causa do mundo que nos cerca e da influência que o mundo tem, que se você não perceber e você deixar o mundo te influenciar, pouco a pouco, quando vê, você começa a se reclamar de uma coisinha, reclamar de outra coisinha, e quando vê a realidade da vida em Jesus se torna tão pequena que você está vivendo através das suas circunstâncias, e quando vê, você está reclamando, sendo ingrato, sem nem perceber. Por isso Paulo teve que instruir. Por isso que Paulo tem que falar, ei, sede agradecidos. Por isso que Paulo fala, ei, ande em amor, ame o próximo. Deveria ser algo óbvio, não é verdade? Não deveria ser algo óbvio? Pô, Cristo me amou. Imagina, óbvio que eu vou amar o próximo. Mas por que ele tem que instruir os irmãos? Ame uns aos outros. Por quê? Porque existe a capacidade, através da influência do mundo, daquilo que você deixa entrar no teu coração, a sabedoria do mundo, que o fim é morte. Existe a capacidade de você, tendo Cristo dentro de você, viver ingrato, tendo Cristo dentro de você, não andar em amor, porque você está andando como as pessoas do mundo vivem, porque tu está deixando o mundo te influenciar, ao invés da palavra de Deus e o Espírito que habita em ti. Certo? Então, se isso é verdade, eu começo, e isso é para nos trazer a razão e fazer com que a gente fique esperto e possa olhar essa área da nossa vida, para que a gente possa ajustar então a nossa visão e voltar a viver da maneira que naturalmente é para a gente viver, dando graças em todas as coisas. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses 5, do capítulo 5, versículo 16 a 19. Diz o seguinte: regozijai-vos sempre. Digam comigo, regozijai-vos. Regozijai-vos. Sempre. Sempre. Aqui não fala regozijai-vos quando tudo estiver bem. Sim. Ah, regozijai-vos quando a colheita for boa. Regozijai-vos quando todo mundo estiver te tratando bem. Não. Aqui fala regozijai-vos sempre. Sabe o que isso aqui me mostra? Porque se na palavra de Deus está nos comandando, está falando para nós, regozijai-vos sempre, é porque existe uma posição em Cristo Jesus, existe um entendimento, existe um crescimento em Cristo Jesus, o qual você pode chegar, eu e você podemos chegar, o qual nós vivemos sempre nos regozijando. E sabe o que isso me mostra também? Que a razão do meu regozijo, a razão da minha alegria não tem nada que ver com a minha circunstância. Porque aqui Paulo está falando para todas as pessoas, certo? Ele está falando para todo mundo da igreja, que tem inúmeras circunstâncias diferentes, certo? E todo mundo está passando por situações diferentes. Tem pessoas que estão passando por situações difíceis, cristãos passando por situações difíceis, por tribulações. Mas Paulo, tanto para aquele que está num momento de circunstâncias boas, como para aquele cristão que está passando por circunstâncias difíceis, é a mesma instrução. Regozijai-vos sempre. Isso me mostra que não tem nada que ver com a tua circunstância, a razão do teu regozijo. Existe uma... Desempregado. Sempre. Sempre. Desempregado e empregado.
Sempre. Mas como é que você pode se regozijar sempre se a tua circunstância não está te empurrando a se regozijar, mas está fazendo exatamente o contrário? É porque a razão do teu regozijo não é a tua circunstância. É igual falou em Salmos, é o quê? A palavra do Senhor. Por que convém a nós o louvor? Porque a palavra do Senhor é reta e as suas obras são fiéis. Quer dizer, a perspectiva, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem simples, todo o teu corpo terá luz. Se teus olhos forem maus e a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as tais trevas? A razão de você estar para baixo ou estar para cima não está nas tuas circunstâncias, mas na tua perspectiva de vida. A razão de você estar dando glória sempre, ou você estar para baixo, não é o que está acontecendo à tua volta, mas sim no que você está focado e através do que você está vivendo. Porque se aqui diz regozijai-vos sempre, eu quero chegar nessa posição onde eu estou sempre regozijando e nada me tira de uma posição de estar dando graças ao meu Deus. Porque eu te falo uma coisa, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Tuas circunstâncias mudam, a palavra de Deus nunca. E é a palavra de Deus que é a razão da nossa alegria. Porque eu vou te falar, tu desempregado ou empregado, Jesus Cristo é rei. E Deus te ama. E tu é filho de Deus. E você tem o céu dentro de ti, o reino de... Foi o agrado do Pai te dar o reino. Tu tem acesso ao lugar santo dos santos, o trono do Deus Altíssimo. Nada pode impedir teu relacionamento. Cara, desculpa, se eu começar a falar aqui, tem tanta coisa que simplesmente por eu começar a falar e focar nisso, eu fico feliz. Mais feliz do que eu já estou. Agora, se você não está olhando para a palavra do Senhor e tu está esperando que a tua circunstância te faça regozijar, vai ter momentos que tu vai estar regozijando e momentos que você vai estar reclamando, porque as tuas circunstâncias podem mudar. E o diabo, quando ele percebe que você está sendo guiado pelas suas circunstâncias, pelo que acontece à tua volta, ele aproveita para te cutucar. Daí fica nos altos e baixos. Altos e baixos, exato. O diabo ele vê uma oportunidade de te tocar. Quando ele vê que você está sendo guiado pela tua vida e não pela palavra de Deus. Como até eu falei ontem, isso é muito interessante, um pastor chamado Dan Muller, numa pregação dele, ele falou o seguinte. Ele falou, toda vez que o diabo ele te toca, ele está correndo o risco de te fazer mais firme e mais maduro em Cristo Jesus. Porque a questão é a seguinte, quando o diabo vem para te tocar e traz uma tribulação para você, se você permanece na palavra de Deus, tu busca o Senhor, e quando vem a tribulação, você se joga aos pés do Senhor, você busca o Senhor, você permanece firme na palavra do Senhor, e você vence a tribulação, uma pergunta, você sai dessa tribulação melhor, mais forte, ou mais fraco e pior? Mais forte. Você sai melhor e mais forte, certo? Certo? Então quer dizer, toda vez que o diabo ele escolhe tocar em você, ele está fazendo uma aposta. Ele está fazendo uma aposta de que você não vai se apoiar na palavra de Deus. Ele está fazendo uma aposta, ele está crendo que você vai ser guiado pelo teu próprio pensamento. Ele está crendo que você vai ser guiado pela natureza da tua carne. Ele está crendo que você vai seguir teu próprio entendimento e não a palavra do Senhor. Mas ele corre sempre o risco. Porque o que pode acontecer? Ele te cutuca e você glorifica a Deus. E você louva a Deus. Ele vai te cutuca de novo e você glorifica a Deus mais forte. Ele te cutuca bem forte e você dá glória a Deus e salta de alegria. Sabe o que ele vai fazer? Parar de te cutucar. Amém. Porque ele está fazendo você ficar cada vez mais forte em vez de cada vez mais fraco. Cada vez mais resistente. Cada vez mais resistente. Agora, vai ter cristão que vai fazer exatamente o contrário. Vai ficar, ai meu Deus, em vez de buscar a palavra do Senhor, em vez de permanecer no que não muda, que é a palavra do Senhor, vai ficar focando na sua circunstância. E daí sim o diabo vai ficar apertando. Vai ficar por quê? Porque está funcionando. Não deveria ser assim. Então existe uma posição que eu posso chegar e que você pode chegar, onde você está sempre regozijando. Sempre. Independente das suas circunstâncias. Então, aqui fala, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Aqui fala, em tudo dai graças. Natan, mas como é que eu posso glorificar a Deus em tudo?
Já pensou? Eu saindo do emprego assim, dando graças. Pô, graças, né? Desempregado e dando graças. Vamos chamar de louco, né? Vai ser um testemunho, tu pode ter certeza. E vai te. Porque não tem como tu. Não tem como. Tu pode até começar a fazer isso por obediência para chegar na posição de dar graça, certo? Mas o dar graças é fruto de uma perspectiva correta. Então quando você passa uma situação dessa, você está dando glória a Deus, apesar da circunstância, de novo, você não dá glória a Deus pela tribulação, mas você deve dar glória a Deus nas tribulações. Então igual o exemplo que eu dei ontem. Você, vamos dizer, aparece um câncer no teu corpo, que não é a vontade de Deus, certo? Você pode, ai meu Deus, se apavorar, e a partir de então ficar depressivo e triste, e já esperando a morte. Ou você pode, mesmo com um câncer no teu corpo, glorificar a Deus e falar... Porque eu posso falar uma coisa? Qual é o pior que pode acontecer com um câncer no teu corpo? O pior que pode acontecer. Você levar mais rápido para Deus, né? Qual é o pior que pode acontecer? Morrer! Que grande coisa! Nossa, Que grande coisa! Quer dizer, eu vou pro céu, vou ser minha formatura, vou encontrar com Jesus Cristo, vou pra glória. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu já muitas vezes eu já me imaginei, pensei, imagina quando eu morrer, cara. Imagina quando eu morrer, Deus, eu sair desse corpo, me encontrar com o Senhor e ver tudo claramente, de frente a frente. Imagina, vocês nunca pensaram isso? Pô, é uma coisa que a gente tem que pensar, porque é a realidade. E aí a gente pensa, pô, quão bom vai ser aquele dia. Tá doido, Natan? E daí o médico diz que você tá indo pra lá e você fica triste. Eu vi um pastor falando, se você realmente acredita nisso, você deveria ficar se segurando para não dar um abraço no médico e dizer, cara, glória ao Senhor Jesus. Óbvio, tu não vai agradecer por causa do câncer, mas tu deve dar glória a Deus, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Quer dizer, Senhor, não é a tua vontade esse câncer e obrigado que pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Sabe o que acontece quando você crê na promessa de Deus? Você é curado. O que você vai ter? Um testemunho para dar glória a Deus, certo? Agora vamos dizer que por alguma razão você não conseguiu ter essa fé e você morreu. Grandes coisas, você foi para o céu. Você tem a vida eterna garantida. Você percebe que se você tem uma perspectiva através da palavra de Deus, não tem razão para você se entristecer? Você percebe isso? Você vê que não tem nada a ver com a tua circunstância? Tem a ver com a palavra do Senhor. A gente percebe isso nas cartas de Paulo. Paulo preso lá, ele não estava... Nem Meus um pouco. irmãos, tá tão difícil. Olhe por mim, por favor. Passa aí pra me A tirar. comida aqui tá tão ruim. Paga a fiança todo dia aí. a mesma coisa. Paga a fiança porque eu quero sair. Pô, faz uma corrente de oração aí, porque a coisa tá difícil. Nossa, o leão, não, o diabo, sabe? Leão, bramando de redor, nossa. Não, tá difícil, não tá difícil. Então, exatamente o Senhor nos mostra que existe exatamente essa posição onde a gente pode viver de uma maneira onde nada abala a nossa gratidão e nada abala a nossa alegria. Onde nada abala nosso regozijo, onde a gente está sempre alegre, feliz e sempre dando glória. Mas entenda que isso não é uma coisa que tu vai viver de problema em problema. Vou viver como o mundo, quando chegar as circunstâncias difíceis, então eu vou focar para dar glória a Deus. Não funciona assim. Não funciona. É um estilo de vida. Você tem que estar estilundando a palavra, estar moldando, permanecendo a tua perspectiva no Senhor, te alimentando da palavra, relacionamento com o Senhor. É uma coisa que tu vai crescendo, adquirindo isso. Daí quando chega o problema, não te abala. Chega o problema, chega a tribulação, não derruba a tua casa, ela está fundada na rocha. Porque uns anos atrás, quando eu perdi meus filhos, para mim Deus nunca mais existia. Sim. Porque Ele tirou meus filhos. Sim. Mas hoje não é assim que eu penso. Amém. Quer dizer, a palavra de Deus liberta. Porque não é assim. as circunstâncias da tua vida, Não é assim que eu penso mais. as circunstâncias da sua vida fizeram com que, sem conhecer a verdade, fizeram com que tu colocasse culpa em Deus em algo que nunca foi a culpa dele. Não foi. Agora, quando você conhece a verdade de Deus, tu passa então a entender Deus por quem Ele realmente é. Amém.
E agora você vê que ele não é aquela pessoa que mata, que tira, ele é aquele que dá vida, Nem que culpa e nem cura. sequer a vontade, né? Exato. Nem culpa e nem sequer a vontade. Exato. E pra mim era ele, foi ele que foi lá e tirou a Não bola de mesmo, mim. não mesmo. Mas pra você ver, quando você tem essa perspectiva de Deus, como é que você vai ser uma pessoa que dá glória a Deus? Uma pessoa que está sempre dando glória a Deus? Não tem como. Porque se tu acha que ele que tirou teu filho, tua filha, Mas ou ele tirou teu pai, tua mãe... Porque o ensinamento da maioria dos cristãos é que Deus é o dono da vida, e realmente Ele é. Ele é. Mas todo mundo diz que Ele dá e Ele tira, e na verdade Ele nunca tira. Não. Ele só deu dá, e Ele pagou o preço para que nunca Pra que a seja gente tenha tirado, vida, para que a gente vida tenha em a vida eterna, abundância. por mais Exatamente. que o corpo físico morra. Ele veio para nos Então, dar a vida eterna. Amém. vai estar- Então, irmãozinhos, existe essa perspectiva, existe essa posição que eu quero chegar. Eu quero crescer a certo ponto onde eu chego em um patamar de conhecimento, de vivência com o Senhor, onde nada me abala. E eu vou te falar, glória ao Senhor Jesus, a gente pode ver já na nossa vida, como a irmã estava contando o testemunho dela, já estamos presenciando isso. Mas a gente quer mais, a gente quer crescer mais, a gente quer afinar a nossa perspectiva, deixá-la mais clara acerca do que a gente tem no Senhor, para que a gente viva realmente a plenitude da alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Certo? Continuar lendo. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aqui está falando que a vontade de Deus é que tu sempre dê graças. Sabe quando você lê isso aqui, regozijai-vos sempre, e quando você lê aqui, em tudo dai graças, se você lê com uma mentalidade legalista, quer dizer, aqui está dizendo que eu tenho que sempre dar graças. Ai, meu Deus, mas eu não tenho dado muitas graças e tal. Você já vai começar a se sentir condenado. Eu não tenho dado muitas graças, tal. Sabe o que eu vejo isso aqui? Quando você lê isso aqui pela graça de Deus, você vê isso aqui não como uma condenação. Tipo, putz, eu não tenho dado muito graça ao Senhor. Você passa a ver isso aqui como uma oportunidade. Porque se aqui fala que a vontade de Deus é que tu sempre dê graças em tudo, quer dizer que Ele te capacitou para que você possa viver sempre dando graças em tudo. Está entendendo? Se aqui fala que a vontade de Deus é tu sempre em tudo dar graças, é porque Ele nos capacitou para sempre em tudo nós darmos graças. Ele nos capacitou para isso. Nós estamos capacitados, nós podemos viver isso. Por que eu não estou vivendo, Natan? Por que eu não estou vivendo mais isso? É a nossa perspectiva. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Certo? Vamos abrir. No versículo 20 fala o seguinte, 19 diz, não extinguais o Espírito. Prestem atenção nisso porque depois vai conectar. Não extinguais o Espírito. Tá, vamos abrir Hebreus 3, 13, versículo 5. Agora eu quero mostrar para vocês esse ponto, como a palavra de Deus é o fundamento da nossa gratidão. É a palavra e a promessa do Senhor que é o fundamento da nossa gratidão. Hebreus 13, 5 fala o seguinte, sejam vossos costumes, seja a vossa vida sem avareza. Certo? A avareza, tu sempre está querendo mais, sempre está querendo mais. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque Jesus disse, não te deixarei, nem te desampararei. Essa palavra quando fala não te deixarei, nem te desampararei, é basicamente o mesmo significado. Está falando que Deus não vai te deixar sozinho. Deus nunca vai te deixar afundar. Ele está contigo, Ele está te segurando sempre em todos os momentos, correto? É isso que significa. Mas olha que interessante, olha o que ele fala. Contentando-vos com o que tendes. De novo ele está falando para a gente sempre estar contente, não importa o que a gente esteja. Mas aqui mostra que como é que a gente vai estar sempre feliz, não importa o que a gente tenha, como que a gente vai estar sempre feliz? Porque Ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Quer dizer, é a razão das promessas de Deus que nós regozijamos, que nós estamos contentes. Porque eu vou te falar uma coisa, mesmo que eu esteja com dificuldade financeira, e hoje eu tenho apenas um pãozinho e água para comer, as promessas de Deus continuam sendo verdadeiras? Sim. Deus continua comigo? Amém. A palavra dele que diz, não te deixarei nem te desampararei, ainda é verdadeiro? Sim. Então eu tenho razão para me gloriar. Porque hoje eu estou comendo esse pãozinho, e graças a Deus por esse pãozinho. Obrigado, Pai, por esse pão e essa água. Mas obrigado, Senhor, que eu sei que Tu nunca me deixou
E eu sei que assim como tu me alimentou hoje, amanhã você vai me alimentar e você está comigo todos os dias e é a tua vontade, a minha prosperidade. Então eu não estou dizendo que nós não devemos crer para algo mais, que nós não devemos buscar conhecer a vontade de Deus e crescer na vontade de Deus, na prosperidade, tal, certo? É a vontade de Deus a nossa prosperidade. Mas, enquanto nós crescemos no Senhor, nós devemos sempre estar dando graças a Ele. Por quê? Porque a palavra dele é a razão da nossa alegria. Romanos capítulo 4, versículo 19. Aqui está falando de Abraão, certo? Fala que Abraão, não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Aqui está falando que Abraão, Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, você vai ter um filho, certo? Que vai ser o teu descendente, que era Isaac. A mulher de Abraão era Sara, ela era estéril, ela já era avançada em idade, e ele também. E aqui fala que Abraão, ele não enfraqueceu na fé. O que ele fez para não enfraquecer na fé? Ele não ficou olhando para as circunstâncias dele. Ele não ficou olhando para o corpo dele já amortecido e nem para o ventre amortecido de Sara, certo? E dessa maneira ele não enfraqueceu na fé. A palavra de Deus nos mostra que quando Deus ele deu a promessa para Abraão, ele falou: ei, você vai ter um filho, certo? E ele que vai ser o teu herdeiro. Passou 13 anos desde que Deus prometeu até o cumprimento da promessa de Deus. Até o cumprimento da promessa. Mais ou menos 13 anos. Durante 13 anos, Abraão tinha a promessa, mas não tinha o filho. Mas ele continuou crendo. E olha o que fala no versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quer dizer, durante 13 anos, ele não só não enfraqueceu na fé, como ele foi fortificado na fé. Por quê? Porque ele deu glória a Deus. Quer dizer, ele estava glorificando a Deus pelo filho que ele ainda não tinha, mas porque Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele tinha prometido. Então tu vê que a alegria e o louvor de Abraão não estava com o filho já nascido, porque ele ainda não tinha filho nascido. Mas o louvor dele, que fortificou a fé dele, foi porque ele glorificou a Deus pela palavra que Deus havia falado. Fala, estando certíssimo que aquilo que ele prometeu também era poderoso para o fazer. Quer dizer, gratidão está diretamente ligado com a tua fé. Não é verdade? Porque se você realmente crê que a palavra de Deus é verdade, se tu crê que é verdade, meu irmão, você vai estar feliz. Você vai estar... Se Abraão não cresce, ele não ia glorificar a Deus pela promessa de Deus, certo? Agora, já que ele creu na palavra de Deus, quando tu crê, você se gloria, certo? Quando você crê, você dá graças a Deus, mesmo que tu não vê. Eu te falo uma coisa, se você esperar as tuas circunstâncias mudarem, se você esperar a palavra de Deus se cumprir, para então você glorificar, para então você dar graças, você não vai dar graças e você não vai ver a palavra de Deus se cumprir. Agora, se você crê na palavra do Senhor, você vai estar glorificando o Senhor pela palavra dele antes de ver a promessa cumprida e depois, quando cumprir a promessa, mais ainda. Jesus falou: vocês ainda não pediram nada em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra, vossa alegria se cumpra. Falou: pede no meu nome para que vocês recebam, para que se cumpra a alegria de vocês. Então a gente deveria estar feliz, crendo que a gente tem a promessa do Senhor, porque Deus é fiel para cumprir. Amém. E depois cumprir a alegria ao ver a promessa se manifestar na nossa frente, certo? Para mostrar para vocês como está diretamente ligado a fé com a alegria nossa, vamos abrir em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Olha o que ele diz. Fala, aqui está falando para a igreja acerca de Jesus. Fala o seguinte: ao qual, não o havendo visto, quer dizer, não havendo visto Jesus, certo? Amais. Isso não é verdade? Sim. Quem é que já viu Jesus? Nenhum de nós. Você ama Jesus? Amém. Amém. Quer dizer, ao qual não havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo, que é a alegria, indescritível e gloriosa. Aqui fala que mesmo tu não conhecendo ele, tu não vendo ele, ao crer nele, você tem uma alegria indescritível, quer dizer que não tem como tu botar em palavras, e gloriosa. Quer dizer, o resultado natural de você crer em Jesus Cristo é alegria a qual você não pode contar em palavras. Então aqui mostra
que fé está diretamente ligado com alegria, com gratidão. E não só está ligado com fé, a gratidão, como ela fortalece a tua fé. Porque se você tem uma promessa de Deus e você se gloria e se alegra na promessa do Senhor e você permanece se alegrando na promessa do Senhor, quem aqui concorda comigo que enquanto você está glorificando o Senhor por uma promessa dele, você está mantendo os teus olhos na promessa dele? Sim. Então o que isso faz? Fortifica a tua fé. Certo? Agora eu quero mostrar para vocês como não só a gratidão é algo que convém a nós termos, não só a gratidão é algo que fortalece a nossa fé e que está diretamente ligado com a nossa fé, até porque se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, correto? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e a nossa gratidão está fundamentada na palavra e promessa de Deus, então está tudo unido, certo? Glória a Deus. Então olha isso aqui. Eu quero mostrar que não só então convém aos santos dar graças, é importante para Deus, é algo que tem valor diante de Deus, como eu quero mostrar que a gratidão ela é uma chave. Existe algo na gratidão que faz com que tenha um poder potencializador. A gratidão ela é uma chave, e eu não entendo completamente, mas ela permite com que a promessa do Senhor se manifeste de maneira mais abundante. E eu vou mostrar para vocês. Mateus capítulo 14. Versículo 13 ao 21 diz o seguinte, vou ler. Capítulo 14, a partir do versículo 13. Diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Certo? Foi lá e curou os enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Os discípulos falaram: Jesus, está ficando tarde. Despede a multidão porque eles estão longe de casa, para que eles tenham tempo de ir comprar comida para eles, para que eles não acabem desfalecendo no caminho por não haverem comido, certo? Olha o que Jesus fala. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão. Mister é necessário, é a palavra que significa necessário. Fala, não é necessário que vão, dai-lhes voz de comer. Os discípulos chegam e falam isso para Jesus, Jesus fala, não é necessário que eles vão, dá vocês de comer para eles. Na hora eles bateram no bolso para ver se eles tinham dinheiro, olharam para a carteira, porque eles pensaram o quê? De maneira natural. Pô, vamos ver, vamos fazer as contas, ver se o que a gente tem dá para alimentar esse grande povo. 17. Então eles lhe disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. O que é 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres? Não é nada, certo? Eles falaram, Senhor, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. O que a gente vai fazer com isso? E ele, Jesus, disse, trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. No outro evangelho, em João, que conta essa mesma história, diz, e ele, olhando aos céus, deu graças. Abençoou significa louvar, falar bem acerca. Então, em vez do Senhor pegar e falar, Deus, você sabia que ia vir essa multidão? Por que você só supriu 5 pães e 2 peixes? Você deveria saber que precisa de muito mais pães e muito mais peixes para alimentar essa multidão. O que eu vou fazer agora com 5 pães e 2 peixes? Você me colocou numa situação difícil. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus pegou o que tinha e tu vê que Jesus não falou o seguinte, pão, peixe, multiplica. Ele não falou isso. Na verdade, ele simplesmente agradeceu. Obrigado, Pai, por esse alimento. Obrigado, Pai, por esse alimento para nos alimentar. No momento que ele agradeceu ao Senhor pelo pouquinho que tinha, ele agradeceu como sendo suficiente para todo mundo. E foi daí mais que o suficiente. Porque não só alimentou toda a multidão, como encheu 12 cestos da sobra daquilo que eles tinham comido. Quer dizer, dar graças potencializa. Tem um poder multiplicador. Aquilo que você é agradecido, multiplica. Aquilo que você reclama, diminui. Isso me parece ser uma lei espiritual. Aquilo que você é agradecido, aumenta.
Aquilo que você negligencia e reclama diminui. Então se você tem problema financeiro e está faltando dinheiro, em vez de você reclamar, porque está faltando dinheiro, né? Você deveria orar assim: Pai, obrigado, Senhor, que nós pagamos a metade das nossas contas, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque se não fosse você, a gente não teria pagado nem a metade. Obrigado por suprir a metade das nossas contas, Senhor. Eu te agradeço. E obrigado que você continua conosco todos os dias. Você não nos abandonou. Quando você tem essa posição, o pouco se torna mais que o suficiente. Vocês não percebem isso aqui? Ele simplesmente deu graças por 5 pães e 2 peixes. Alimentou uma multidão de mais 5.000 homens. Então quer dizer, dar graças é uma chave, é algo que potencializa a manifestação das coisas de Deus, certo? Vamos abrir Lucas 17:11. Cara, isso é muito forte, cara. Ele simplesmente deu graças a Deus. E obviamente estava dando graças a Deus. Obrigado, Senhor, por esse pão e por esses peixes que vai nos alimentar. E o que aconteceu? Alimentou. E sobrou. Agora imagina se ele tivesse reclamado. Ninguém Não sabe fazer conta? É. Oxe. Imagina. Não, ele... Dias mesquinhos, só deu isso aqui pra esse monte de dinheiro. Imagina. Então quer dizer, é a nossa perspectiva, correto? Então tá. Versículo 17, a partir do 11. Capítulo 17, a partir do 11. Diz o seguinte: E aconteceu que indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, aos quais pararam de longe, porque os leprosos não podiam chegar perto das pessoas normais, era a regra, a lei da época. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Por quê? Porque na lei de Deus, quando alguém estava leproso e ele era curado da lepra, ele tinha que se mostrar ao sacerdote, o sacerdote ia examinar ele. Se ele tivesse curado, ele ia declarar ele limpo. E ele ia poder voltar para a sociedade, voltar para sua casa, voltar para a cidade, viver normalmente. Então Jesus olhou para eles e falou: vai e mostra para o sacerdote. É o que diz? E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Então no caminho de ir para o sacerdote, eles ficaram curados, correto? E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Quer dizer, ele nem era do povo de Deus. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os limpos? Quer dizer, não, por acaso não foram os 10 que foram curados? Quer dizer, Jesus sabia que todos tinham sido curados. Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Se você conhece as escrituras, os evangelhos, em vários lugares Deus fala isso, né? A tua fé te salvou, a tua fé te salvou. E aqui parece que não tem nada diferente das outras vezes que ele tem falado isso, a tua fé te salvou. Primeira coisa, a palavra salvou é a palavra sozo, que significa, não significa apenas ir para o céu. A palavra sozo significa salvar, curar, libertar, proteger, restaurar, fazer completo. E nessa parte, se tu for ler no original, no grego, tem algo diferente das outras vezes. Aqui ele usa sozo, Jesus fala sozo 2 vezes. E o entendimento que tu chega é que na verdade Jesus falou para o homem o seguinte: vai, a tua fé te fez restaurado. Porque quando um leproso ele é leproso, ele perde partes do corpo, certo? Então vamos dizer que o leproso perdeu os dedos, perdeu uma orelha, perdeu o dedo do pé. E daí, ora por ele é curado da lepra, certo? Ele ainda não tem orelha, ele ainda não tem os dedos, ele não, certo? Ele foi limpo da lepra, e é o que falou que aconteceu com eles, mas eles não foram restaurados, certo? Aqui o entendimento que dá, e até a tradução no inglês põe dessa maneira, é Jesus falando o seguinte: a tua fé te fez restaurado. Então quer dizer, esse cara, ele foi o único a voltar a agradecer a Deus, certo? E quando ele agradeceu o Senhor, ele não só já tinha sido limpo, como ele foi restaurado. E é o que eu creio que aconteceu aqui. Ele recebeu de volta tudo aquilo que antes ele havia perdido na lepra. Então quer dizer, de novo, mostra que a gratidão, de novo, eu não entendo exatamente, mas tem alguma coisa com a gratidão que multiplica, que potencializa. Se tu tem fé e você é grato, fortifica a tua fé.
Você tem pouco, você agradece e louva o Senhor pelo pouco que tu tem, multiplica mais do que você pode usar. Se você pega e Deus faz uma obra na tua vida, em vez de tu ficar olhando, pô, pai, eu fui curado disso, mas e aquilo? Em vez de você estar reclamando do que tu não foi curado, você está, obrigado, Senhor, pela minha cura, obrigado por me livrar disso. E alguma coisa faz que multiplica, potencializa e você experimenta mais ainda de Deus. De novo, o que você dá graças aumenta. O que você negligencia e reclama diminui. Faz sentido? Sim, Tá. também. Efésios 5, 18 a 20. Vamos lá, já estamos acabando. Deem glória. Glória a Deus. Deus. Verso 5. 5, 18 a 20. Fala o seguinte: e não vos embriagueis com vinho. Quer dizer, não te enche de vinho, certo? Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, em que há... solução acho que é contenda, não me lembro exatamente. Não é algo bom. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas, quer dizer, ao invés de se encher com vinho, enchei-vos do Espírito, certo? Então, o que é se encher do Espírito? A palavra de Deus diz que quando a gente crê em Jesus, o Espírito Santo faz habitação dentro de nós, certo? E ele não nos deixa nunca. Só que a Bíblia nos mostra que quando você louva o Senhor, glorifica o Senhor, o Espírito Santo, ele enche a tua alma, enche os teus pensamentos, enche a tua alma e enche o teu corpo. De tal maneira que o Espírito fica evidente na tua carne e na tua alma, certo? Por exemplo, quando você faz coisas que são de acordo com a vontade de Deus, o Espírito Santo está sempre pronto para te ajudar. Quando você vai fazer coisas, por exemplo, tu tá irado e tu vai lá pra pagar o mal com mal para alguém que fez mal para você, o Espírito Santo não vai te ajudar a fazer isso, correto? Não é que ele vai te deixar, mas ele não vai participar dessa obra. Se tu vai lá para fofocar com a vizinha, falar mal da irmã, o Espírito Santo não está participando disso. Tu está fazendo isso pela tua carne, certo? E pela parte da tua alma que não foi renovada, mas o Espírito Santo não está participando. Você lembra quando a gente leu o Tessalonicenses que fala não extinguais o Espírito? Quer dizer que tem como. Tem como você andar e viver de uma maneira em que o Espírito Santo ele se retrai e ele não participa da tua vida. Não porque ele não queira, mas porque você não está permitindo. E aqui está falando ao contrário, fala enchei-vos do Espírito Santo. Quer dizer, a gente deveria fazer coisas que façam com que o Espírito Santo tome cada vez mais domínio na nossa alma e na nossa carne, correto? Sim. E aqui mostra como que você faz isso. Enchei-vos do Espírito, 19. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Então fazer isso aqui te enche do Espírito Santo. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tu vê que dar graças é algo que potencializa o Espírito Santo em ti também. Permite que você seja cheio do Espírito Santo. Então quer dizer, uma pessoa que vive reclamando é uma pessoa que está impedindo do Espírito Santo de encher ela. E de manifestar na sua alma e no seu corpo, correto? Agora, em contraponto, se a gente dá graças ao Senhor, a gente está se enchendo do Espírito Santo. De novo, dar graças potencializa, multiplica a presença não, mas a presença do Senhor na nossa alma e no nosso corpo, correto? Então tá, para finalizar, versículo Filipenses 4, 6 a 7. Fala o seguinte: não estejais inquietos é preocupado. Olha isso aqui. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, seus pedidos, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, como, Natan? Pela oração e súplica. Agora olha o detalhe. Com ação de graças. Sabia que se você ora para Deus para mostrar para Ele, falar para Ele acerca das coisas que você precisa, mas sem gratidão, sem ação de graça, na verdade não é nem uma oração, é uma murmuração. Se você chega para orar para Deus, mas você ora assim: pá, Senhor, eu estou passando por isso, por aquilo, e por isso, e por aquilo outro, Senhor, está tão difícil, está faltando dinheiro, está faltando isso e aquilo, e o vizinho não para de fazer isso, e está chutando meu cachorro, e quando está entendendo, e essas circunstâncias acontecem, e você pega e vai falar com o Senhor acerca das circunstâncias,
Você não está orando, você está reclamando. Você está reclamando em nome de Jesus. Então, a questão é, se você ora sem ação de graça, quer dizer que você não está crendo, porque se você estivesse crendo que aquilo que você está pedindo para o Senhor você está recebendo, você estaria feliz. Não é verdade? E se você não está agradecido, é porque você está simplesmente reclamando para Deus, não chegando para Ele e confiando acerca das promessas dele, certo? Porque você chegar e falar com o Senhor acerca dos pedidos não é tipo, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo. Não, você chega e fala assim, obrigado, Senhor, pela tua promessa, Senhor. A tua promessa diz, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Então isso que está no meu corpo não é a tua vontade. Obrigado, Senhor, pelas tuas pisaduras eu fui sarado e eu recebo a tua cura. Obrigado, Jesus, glória ao teu santo nome, porque tu me livrou da enfermidade. Amém. Então quer dizer, o dar graças é o que faz com que a nossa oração, potencialize a nossa oração, para que a gente possa experimentar o que diz no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então quer dizer, a gratidão, no momento que você vai orar, você ora com gratidão ao Senhor, isso significa que você está orando com fé, isso vai fazer o quê? Isso permite com que a paz de Deus te guarde no teu entendimento, no teu coração. Você vai ter uma paz que excede o entendimento, guardando o teu coração e os teus pensamentos em Cristo Jesus. Quer dizer, dar graças nessa situação da oração faz com que a gente tenha paz. Amém? Amém. Vocês conseguem perceber a bênção que é, na verdade, a gratidão? Não é um detalhe apenas, não é apenas algo a mais, algo que a gente deve tentar fazer, não. Deveria estar diretamente envolvido na nossa vida, diretamente ligado à nossa vida. Amém? Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus.